Eu quero que você pegue a sua Bíblia, seja ela em papel ou no seu smartphone, e abra em Ageu, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ageu 1:1. E nesse momento eu quero pedir que você evite sair do seu lugar, evite se levantar, evite ir no banheiro, evite beber água, evite conversar, evite olhar o WhatsApp, evite olhar o Facebook, evite olhar o Instagram, evite... Pastor, por quê? Porque senão o seu coração não vai receber essa noite, e você ainda vai conseguir atrapalhar a pessoa que está do seu lado. Nem você recebe, ainda atrapalha quem está do seu lado. Então eu quero pedir que você que veio a um culto, que deixe o seu coração aberto. Como? Prestando atenção, participando, se conectando. As pessoas que estão chegando ainda, com certeza os nossos introdutores vão estar ajudando elas a achar o local, mas você fica conectado, você fica ligado, você fica prestando atenção. Isso é muito importante. Você que está também nos visitando, falou: poxa, pastor, é porque aqui o pessoal é meio rígido. Não, não é, tenho certeza. Se você estiver num cinema, o lanterninha vai lá com a lanterna na tua cara. Aqui a gente nem usa lanterna. Então a gente quer que você se conecte nos céus. Ageu está no Antigo Testamento. Se você pegar o último livro do Antigo Testamento, para trás ele é o terceiro: Malaquias, Zacarias, Ageu. Se você não consegue localizar, você pode fazer isso através do seu smartphone, das tecnologias. E se você por acaso não... Mas eu estou com a Bíblia de papel, mas eu não sei onde é que está. Você vai no índice. Todo livro tem índice, a Bíblia também tem. Você vai lá nas 2, 3 primeiras partes da sua Bíblia, vai lá, procura no Antigo Testamento, vai lá no final que você vai ver Ageu, e aí você localiza. Porque se há uma coisa mais importante em um culto, é a palavra. O culto é importante com louvor? Eu não comecei a pregar ainda, mas já tem 13 minutos que tiraram o meu aqui já. O culto é importante? A palavra é importante, o louvor é importante, a oração é importante, o ofertório é importante, mas a palavra é o centro do culto. Bom, Ageu capítulo 1, versículo 1, aqui a gente começa. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Só até aí. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel. O livro de Ageu é um livro pós-exílio. O profeta Ageu, ninguém sabe quem é um desconhecido. Se sabe então que ele deve ter estado na Babilônia, e deve ter vindo com a leva que veio com o primeiro governador, enviado por Ciro para restaurar o templo. Ageu veio participar de um momento único e ímpar, que era a reconstrução do templo do Senhor que estava em Jerusalém, em cima do monte Moriá. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos isolar o acontecimento e poderíamos olhar só para esse acontecimento. Todavia, esse acontecimento, ele faz parte de toda uma narrativa bíblica, de toda uma história que não começa aqui. Assim como a minha vida e a sua vida, a gente às vezes pensa que ela começa
aqui, mas ela não começa aqui. Ela não é a partir do dia que você nasceu. Você faz parte de um projeto muito macro, de um projeto muito maior. Muito mais do que simplesmente o apartamento que você mora, a casa que você vive, o trabalho que você tem, a escola. Coloque isso na sua cabeça. Você faz parte de um projeto muito maior. Há um projeto de Deus muito maior para a humanidade, e que passa pela sua vida, porque pessoas que se encontram com você, elas podem ser impactadas pela sua vida. Então o projeto de Deus é muito maior do que o que você imagina que você vive. A sua vida, ela não pode se resumir a um espaçozinho pequeno. É muito mais do que isso. Quando Deus fez o homem, Deus planejou para que o homem estivesse no jardim, e diz a Bíblia que Deus mandou que ele colocasse o nome em todos os animais. Então imagine que Deus fez Adão, Eva, colocou eles em um jardim e disse para eles: comecem a dar nome às coisas. Eu não sei quantos anos levaram. No meu cronos, no meu tempo de 24 horas, de 365 dias por ano, eu não sei quanto tempo levou, porque eles não tinham o problema de envelhecer para morrer. Então Deus disse para eles: dominem, governem sobre todas as coisas, multipliquem. E a mulher tinha filhos sem dor, e veio um menino, veio outro. Eu não sei quantos milhares de meninos Eva produziu, mas a ordem era: povoe a terra. O jardim era a casa deles, e quando os meninos ficavam grandes, saíam do jardim e iam habitar na terra, porque o jardim era a casa. Por isso que quando eles saem dos jardins, depois do pecado, eles encontram uma multidão lá fora, sua descendência, sua geração, filhos de Adão. Quando eles estão lá e eles cometem o pecado, Deus diz: hora de sair da casa que eu dei para vocês, porque havia uma condição para estar nessa casa, era ser obediente, era cumprir o propósito. Diga: cumprir o propósito. E vocês não cumpriram o propósito. Havia um propósito, assim como Deus tem para a sua vida, para a minha, Deus tinha para Adão e para Eva, e eles não cumpriram o propósito. Eles falharam. Quando eles saíram, Deus deu a eles uma promessa. Deus disse: olha, da semente, da descendência, do que vai vir da espécie humana, a própria espécie humana é quem vai colocar a cabeça, vai colocar o pé na cabeça de Satanás, vai esmagá-la. Quer dizer, exercer autoridade sobre. Isso quer dizer colocar o pé e esmagar. Exercer autoridade. O homem vai exercer autoridade sobre o diabo também. Essa era a promessa. Os anos se passaram, veio o dilúvio, até que um dia Deus decide que precisava de uma nação que conhecesse Ele. Ele precisava se revelar a essa nação. E Deus então chama um homem chamado Abrão, que mais tarde ele muda o nome para Abraão. E Deus diz para Abraão: olha, eu vou cumprir com você a minha promessa. Eu vou permitir que você herde toda esta terra que você está pisando. Eu vou te dar daqui até aqui, dali até aqui, toda essa terra vai ser sua. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos, um se chama Esaú, o outro Jacó. Jacó tem 12 filhos, um deles é José. José é levado cativo, vendido pelos seus irmãos para o Egito. No Egito, depois, quando vem uma grande fome, José leva o seu pai e a sua família para o Egito, mais ou menos umas 70 pessoas. E quando ele chega lá no Egito, eles se estabelecem por lá e ficam mais ou menos uns 400 a 430 anos, até que não é mais 70, já é 1 milhão de pessoas, só de homens, 600 mil que estavam prontos para a guerra.
ou seja, eram umas 2 milhões de pessoas aproximadamente. E então Deus levanta um homem chamado Moisés, que queria libertar esse povo. Moisés vai lá e liberta Israel, 10 pragas, vai para o Mar Vermelho, chega lá no Mar Vermelho, o mar se abre, o povo passa para o outro lado, o faraó e o seu exército morre afogado, e lá do outro lado começa a peregrinação, e eles passam 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, Deus um dia chama Moisés para conversar com ele lá no monte, e fala: vem aqui em cima, eu quero conversar com você. E ele vai lá em cima, e quando chega lá, Deus diz para ele: olha, o povo precisa me conhecer, e para que o povo me conheça, eles precisam passar por um princípio de obediência. Então, eu vou estabelecer aqui algumas regras que são fundamentais, que apesar de ser chamado de santidade, ela é moral e ética. Eu vou dar a você 10 regras, 10 leis, e eu mesmo as escrevi, porque Deus foi o primeiro a usar o touchscreen. Ele pegou o dedo e escreveu na pedra, e deu para Moisés as tábuas da lei. Moisés quebrou essas tábuas, depois ele sobe lá em cima, Deus dá outras tábuas, e Deus disse para Moisés: você vai guardar essas tábuas da lei, escritas por mim, porque elas representam a minha palavra, elas representam a minha voz, elas representam a minha vontade. Você vai as guardar, porque esta palavra vai nortear o povo que vai me conhecer e que me conhece. E eu vou te dar aqui um projeto. Está aqui o projeto, é uma tenda. Nessa tenda vai ter uma arca, você vai colocar essas tábuas dentro desta arca, e na medida em que esta tenda e esta arca andar, eu andarei com ela. Quando ela parar, eu pararei. Esta tenda só será desmontada se a nuvem se mover. Se a nuvem não se mover, a tenda fica lá. E Moisés construiu um local de culto, e ali ficou chamado de tabernáculo. Ele fez um tabernáculo, um local onde os sacerdotes prestavam culto, mas dentro do Santo dos Santos havia um local especial, onde tinha uma arca. Em cima dessa arca tinha uma tampa, em cima dessa tampa uma imagem de 2 anjos, querubins. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá com um sacrifício, e o povo ficava do lado de fora. Imagine 2 milhões de pessoas acampados, a população de Recife, acampado em volta de um local. Ou seja, se o tabernáculo fosse aqui, quem estava lá no Curado, no Cabo, Olinda, como ver? É que vinha uma nuvem do céu, e essa nuvem é que se chama Shekinah. A nuvem descia e vinha descendo, e se ela vinha lá de cima, qualquer lugar do acampamento vinha, podia ver. E a nuvem descia sobre o local que estava o tabernáculo, que estava a arca. E quando a nuvem descia, o pessoal dizia: Deus está conosco. E a nuvem descia sobre o tabernáculo. Moisés morre, Josué assume a liderança, entra na terra prometida, vence 31 reis, mas deixa alguns reis lá, que eram 49, ele vence 31, ainda ficam alguns reis lá. Quando Josué morre, os juízes, homens começam a se levantar ano após ano, no lugar de Josué. O último juiz, Samuel. Samuel foi profeta e juiz, foi sacerdote e juiz. Samuel, um dia governando o povo diz para ele: nós queremos um rei, igual as outras nações, nós queremos também ser governados por um rei. Samuel diz: mas vocês são governados por Deus. Ele diz: mas nós queremos um rei. Então Samuel vai até o Senhor, e Deus disse: ok, vamos escolher um para eles, já que eles querem, não sabem o preço que vão pagar, não sabem como é caro sustentar o governo, mas tudo bem, vamos dar a eles um rei.
e deram a ele um rei. E o primeiro rei foi Saul. Saul era um guerreiro. No final da sua vida, não estava mais servindo a Deus, já estava desviado. E veio um segundo rei, e o segundo rei se chamava Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, terminou crente. Cometeu falhas? Sim. Mas um certo dia Davi estava em casa, e ele começou a ficar triste, porque ele viu que o piso da sua casa era da melhor madeira que havia. A parede da sua casa era extremamente confortável e acústica, e ele não sofria nem frio nem calor. Ele olhou para o seu quarto e viu que era um quarto de uma verdadeira majestade. E quando ele viu tudo aquilo, ele ficou triste. Ele disse: como pode eu morar numa casa dessa, e o Deus a quem eu sirvo mora em uma tenda? Ele disse: Deus não pode morar em uma tenda. Façamos para Ele a maior de todas as casas, façamos para Ele o maior de todos os templos, façamos para Ele algo que todo mundo saiba que existe um Deus em Israel. À noite Deus manda um profeta falar com Davi. Chega para Davi, Davi abre a porta, o profeta está lá e diz: Deus me mandou trazer uma palavra para você. E Davi disse: qual é? Deus disse, o profeta disse: pensas tu que Deus habita em um lugar feito por mãos de homens? Pensas tu que o Deus a quem tu serves, nem os céus dos céus podem conter a grandeza e a majestade desse Deus? Tu pensas que Deus precisa de um local para revelar a sua glória? Davi vai baixando a cabeça e diz assim: mas mesmo assim Deus gostou da ideia, ficou feliz pela sua ideia. Por causa disso, Davi, a promessa do Éden, a promessa de um que esmagaria a cabeça da serpente, quando acontecer, vai ter que ser da tua geração. E ninguém se sentará no trono que não venha da casa de Davi. E Davi então bola o templo. O templo é algo fantástico. 126 metros de comprimento, 104 metros de largura, 55 metros de altura, um prédio de 18 andares, 2 Cristos Redentor, um em cima do outro. E ele ainda vai colocar em cima do maior monte que existe em Jerusalém, o Moriá, a ilha de Araúna que ele comprou. De qualquer lugar que você viesse, do norte, do sul, do leste e do oeste, para onde você visse, você via a imponência do templo. Ele faz o projeto, entrega para seu filho Salomão e diz: você vai construir isso aqui. Deus não permitiu que eu construísse, porque as minhas mãos são manchadas de sangue, mas nos seus dias de governo haverá paz. E você construirá um templo ao Senhor, e Ele será adorado nesse lugar. A arca não estará mais em tendas, em panos. Será o lugar mais precioso desta terra. Jamais o palácio de um rei poderá se comparar ao palácio da casa do Senhor. E ele entrega o projeto. Davi morre, Salomão assume. Gastou o equivalente, em uma das pesquisas que eu fiz, 55 bilhões de euros, 600 bilhões de reais. Eu estou falando de bilhões, toneladas de ouro, toneladas de prata,
Pelo lado de fora, os 55 metros eram revestidos das pedras mais caras que havia, da melhor madeira. Mas pelo lado de dentro, imagine, todas as paredes eram revestidas de ouro. Havia uma porta para entrar. Cada prego da porta pesava 600 gramas de ouro, quase 1 quilo de ouro, um prego. O piso era feito de prata polida. A maior de todas as construções em uma época que não se imaginava aquilo naquele lugar. Salomão morre. O reino é dividido em Israel em 2 reinos. Porque disseram que Salomão cobrou altos impostos para construir aquilo. E o povo já não aguentava mais. E o seu filho Roboão, ele divide o trono. Jeroboão divide o trono. Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos, que eram 12, ficam com 2. Judá e Benjamim, conhecidos como Reino do Sul. Jeroboão, 10 tribos, conhecido como Reino do Norte. O Reino do Norte, das 10 tribos, passaram por elas 19 reis. Durou 200 anos. O Estado de Israel, dividido com o Reino do Sul, a sua capital se escolheu Samaria, e se tornou um lugar de muita idolatria. 200 anos depois, a Síria vem sobre Israel, toma as 10 tribos, põe o fim no reinado de Israel, e pega aquele povo que eram os israelitas e espalha pelos 4 cantos da terra. Dessa forma Israel se perde e ninguém sabe mais a origem das tribos. E ele pega o povo estranho de todas as nações pagãs e traz para habitar em Israel, em Samaria, para misturar o povo e eles deixarem de ser povo de Deus. Judá já teve reis da descendência de Davi que serviram mais a Deus, por isso durou mais tempo do que o Reino do Norte. O Reino do Norte durou 200, o Reino do Sul 350 anos. 350 anos, e o 19º rei foi deposto por Nabucodonosor. A Babilônia vem sobre o reino de Judá e destrói tudo aquilo. Para tirar o ouro das paredes do templo, eles destroem o templo inteiro, e não fica pedra sobre pedra, porque eles derrubavam a pedra para arrancar o ouro. Nem o piso ficou, porque eles levaram a prata. Nada sobrou do templo. Mas os utensílios do templo, bacias, candelabro, pias, tudo isso foi guardado porque fazia parte de um ritual de culto. A Babilônia entendia que se ela pegasse o Deus, e como Israel não havia uma imagem de um Deus, então o que havia eram símbolos de um culto. Então eles entendiam que se eles levassem a imagem do Deus, ou os símbolos do culto, para prendê-los na Babilônia, o país nunca mais se levantava, porque o Deus estava preso. E eles levaram a arca e tudo que tinha para a Babilônia. Um profeta ficou nas ruínas de Judá, se chamava Jeremias. Jeremias profetizou não apenas que Nabucodonosor iria destruir a cidade, ele também profetizou o tempo que eles ficariam lá, 70 anos. Durante 70 anos eles ficariam exilados, presos na Babilônia, 70 anos. Jeremias vai dizer que eles, após 70 anos, voltariam e regressariam à terra. Cumprindo os dias de 70 anos lá na Babilônia, eles voltariam para a terra.
Isaías foi mais além. Não somente disse que seriam um período de 70 anos, como também disse quem seria o libertador do povo, e chega a dar o nome 300 anos antes dele nascer. Ciro será a pessoa que vai libertar Israel. Suscitará um homem chamado Ciro. Ele andará nos caminhos do Senhor e ele liberará o povo. 70 anos se passaram. Ezequiel profetizou, Daniel profetizou, Jeremias profetizou, os 3 profetas do período que eles estavam exilados e presos. Preste bem atenção. Tem gente comigo aqui ainda, sim ou não? Espero que você esteja entendendo essa história. 68 anos depois deles terem sido levados presos para a Babilônia, os persas começam a dominar toda aquela região do Oriente e do Ocidente. Um homem chamado Ciro governa os persas e ele decide invadir a Babilônia. Nesta época, o rei da Babilônia, Nabonido, era conhecido pela sua perversidade, mas a fama de Ciro era de benevolente, ao ponto que quando o exército persa chega nas portas da Babilônia, os próprios soldados abrem as portas e colocam as armas a favor de Ciro, e nenhum sangue é derramado, porque havia uma fama de que Ciro governava para as pessoas e não para si. Ciro chega a estabelecer uma lei em seu império, que era de devolver os deuses à sua nação. Enquanto que a Babilônia invadia uma terra e tomava o Deus para si, Ciro acreditava que precisava devolver o Deus à sua nação, para que a nação orasse, sacrificasse, devotasse a esse Deus a favor de quem deu liberdade a eles. Ciro acreditava que os povos podiam orar e interceder pelos persas. Roma inclusive copia essa estratégia. Alexandre o Grande copia essa estratégia. Eles queriam que fosse devolvido os deuses aos seus povos, diferente como a Babilônia agia. Por isso que o livro de Esdras chega a registrar em Esdras 1:7 o que Ciro fez. Ciro tirou os utensílios que eram da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. Havia uma casa dos deuses que era um local onde os deuses que eram trazidos pelo exército babilônico era guardado naquele lugar. Era como se eles estivessem prendendo os deuses. Então Ciro, quando toma a Babilônia, ele abre a porta e diz assim: o que é isso aqui? Deus da nação tal, devolve. E o povo, está tudo exilado, junta o povo e devolve também. E esse Deus aqui, é da nação tal, junta o povo e devolve também. E o que são essas bacias de ouro, essas bacias de prata, de bronze? O que são esses talheres de ouro? O que é esta mesa de ouro? O que é este candelabro de ouro? Isso é do povo de Israel. E cadê o Deus dele? Não, o Deus dele é invisível. O Deus dele não é imagem humana, não é imagem de animal, não é imagem de nada. O Deus deles é invisível. E eles prestam culto? Sim, eles prestam culto a um Deus invisível. Ciro diz: então reúna todos eles. E no versículo 11 do capítulo 1 de Esdras está escrito: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400.
Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Ciro disse: chegou a hora de voltar para casa. E eles sabiam que a hora tinha chegado, porque Jeremias disse 70 anos, porque Isaías disse 70 anos, porque Ezequiel disse 70 anos, e porque Daniel disse 70 anos. Eles sabiam, Deus estava avisando para eles: chegará o tempo em que esta prisão acaba. E eles voltam para Jerusalém. 50.000 pessoas. E quando eles chegam lá, eles são conhecidos como remanescentes, sobreviventes. Porque sobreviveram. Sobreviveram a quê? Sobreviveram à cultura da Babilônia. Porque só veio 50.000. Enquanto que milhares e milhares, milhões ficaram lá na Babilônia. Porque já haviam construído casa, já tinham pomar, já tinham filhos. Alguns chegaram a nascer lá. Por exemplo, o governador que vai reconstruir o templo se chama Zorobabel, que significa nascido na Babilônia. Então, famílias inteiras decidiram ficar na terra do pecado, na terra estrangeira, na terra da Babilônia. Mas 50.000 vieram para reconstruir. Alguns desses foram para a Babilônia quando eram crianças. Passados 70 anos, já eram idosos. Alguns eram adolescentes. Mas eles talvez ainda nas suas memórias devessem se lembrar do templo que eles haviam visto, que Salomão havia construído. Aquela magnitude em cima do Monte Moriá. E eles traziam em sua mente esta lembrança. Eles podem ter contado para os seus filhos: filhos, vocês precisam ver. Havia uma época em que todo Israel parava, era a festa dos tabernáculos, e nós saímos das nossas casas, fazíamos tendas do lado de fora, todo mundo ficava olhando para o templo. Chegava um dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Os levitas tocavam trombetas, subiam nos picos e começavam a tocar. Havia uma música que invadia Israel e todo Israel adorava. Nós chorávamos porque a glória de Deus vinha sobre aquele lugar como uma nuvem. Há uma história que os sacerdotes, no dia que foram consagrar o templo, a nuvem que veio do céu, ela veio em forma da presença. A presença de Deus veio descendo sobre aquele prédio e encheu aquela casa, cobriu o prédio, ninguém via nada, só nuvem, o toque da trombeta, e a gente começou a cair de joelho. Era Shekinah, era glória chegando, era presença invadindo. Nós fomos tomados pela presença de Deus. Que dia! E eu imagino, porque eles caminharam 7 meses, e as crianças diziam: pai, me conta mais sobre o dia da Shekinah. Ah, filho, os meus avós contaram que ninguém conseguia ficar de pé, queriam levantar, mas a glória vinha sobre eles, e eles caíam de joelho. Ah, filho, a presença de Deus é a coisa mais extraordinária. Não tem coisa melhor do que a presença, não tem coisa melhor do que sentir Deus, não tem coisa melhor. Você vai ver, você vai ver. E os jovens: puxa, a gente vai chegar no templo, tudo animado. Eles estão chegando em Jerusalém. Não tem mais árvores, tudo cortado. Não tem mais casas, tudo derribada. Eles começam a olhar aquilo e ver uma cena de guerra. Porque havia uma ordem da Babilônia: não se levanta uma árvore. Um deserto, uma cena de guerra. Talvez ainda alguns corpos espalhados pelo chão, agora são só esqueletos. E eles vão entrando em Jerusalém. E aquela expectativa do templo vai se aproximando do Monte Moriá. E eles sobem ao Monte Moriá.
50.000 pessoas. Sesbazar, o governador, e quando eles olham aquilo dali, só ruínas. Só ruínas. Um olha para o outro, cadê a glória? Só pedra. Então, Zorobabel, Josué, o sacerdote, diz: tem algo que precisamos fazer aqui. O que? Versículo de número 3 de Esdras, capítulo 3. Construir um altar. Já que não tem parede para adorar, já que não tem templo de ouro para glorificar, vamos construir um altar. Porque quando tudo acaba, só resta um altar. Nós não podemos ter o que nós queremos, mas nós podemos adorar. Nós não podemos ter aquilo que nós projetamos, mas nós podemos adorar. Nós não precisamos de uma imagem para dobrar-se diante dela. Nós podemos adorar, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é Deus, e Ele não precisa de pés para se mover, de mãos para pegar, de olhos para ver. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E no meio das pedras, o que é que eles fizeram? Adoraram. No meio da dor, adoraram. No meio da tempestade, adoraram. No meio do silêncio do deserto, adoraram. Eles estão ali carregando as suas percas. Ele é uma nação que está dominada por outra nação. Eles não têm mais autoridade, eles perderam tudo. Eles não são mais a nação de Salomão. Eles não são mais os guerreiros de Davi. Eles não são mais os queridinhos de Abraão. Eles perderam tudo. Mas olha o que é que eles fizeram. Versículo de número 3 de Esdras 3. Construíram um altar sobre as bases. Ainda que havia terror dos povos em volta, mesmo assim não tiveram medo dos seus adversários, e ofereceram sacrifícios, e começaram de manhã, e passaram o dia todo adorando ao Deus eterno. E adoraram. E diz que chegaram na época que era a festa dos tabernáculos, e disseram: já que a gente está aqui mesmo, vamos ficar aqui mesmo. E adoraram. E começaram um ano depois. Um ano depois. Esdras 3:8 diz que um ano depois, no segundo mês, Zorobabel reuniu todo mundo e disse: a gente veio para aqui para cumprir um propósito, não é verdade? Qual? Construir o templo. Vamos construir. Um ano depois eles lançam a base e começam a construir o templo. E os sacerdotes sacrificam, os levitas cantam, e o povo está construindo o templo. E começa aquele movimento, e vai para lá, vem para cá. Os vizinhos que não gostam dos crentes, os vizinhos que estavam preocupados com a vida deles, chegam para Zorobabel e dizem assim: a gente pode ajudar? A gente queria ajudar vocês. E Zorobabel vai dizer: não. Por que não? Porque apesar de você estar vendo pedra, madeira e massa, isso daqui é uma obra espiritual. Apesar de você estar vendo paredes se levantando, isso daqui não é igual a qualquer casa. Quem habita neste lugar é a presença daquele cuja Shekinah se revela entre nós. Não queremos ajuda de quem não conhece a Deus, não queremos ajuda de quem não serve a Deus, não queremos ajuda de quem não tem experiência com Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. Porque Deus já está dando recado. Não,
As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós não queremos ajuda. Não tenta dar opinião. Quem não conhece a Deus não tem conselho para me dar. Não. Eu sou regido por aqui. Eu não quero. E eles ficaram com raiva. Eu acho que eles olharam e disseram assim: mas esses crentes é metido. Esses crentes se acham. Eles acham que Deus está só com eles. E ficaram com raiva. E fizeram uma carta para o rei. E disseram uma mentira. Disseram: estão construindo um templo para se rebelar contra vocês. Esses crentes não gostam dessas coisas. Daquilo que a Babilônia manda, daquilo que os persas mandam, daquilo que os medas mandam. Não. Eles não gostam. Não sabem eles que é verdade. Porque as coisas de Deus não se misturam com as coisas do mundo. Mas veio um decreto. E o decreto foi: para de construir o templo. E o decreto veio. E eles ficaram 16 anos sem construir. Veio um decreto, que o decreto foi: ninguém vai para o culto, fica em casa. E tem gente que está em casa até hoje. Veio um decreto. E o decreto foi: para a obra de Deus, para. E eles pararam a obra de Deus. E quando você está fora da fogueira, brasa vira carvão. E falta força, falta ânimo, falta vontade. Veio um decreto dizendo: para de servir a Deus. E hoje muita gente diz assim: ah, pastor, mas eu assisto o culto de casa. Eu assisto o culto de casa. O fato de você ir para um cinema e assistir um filme não significa dizer que você faz parte do elenco. Você não está no filme. Você ir para um teatro, sentar lá e assistir uma peça, não significa dizer que assistindo a peça, você é um ator da peça. Assistir culto de casa não é cultuar. Porque a Bíblia vai dizer que culto é feito quando nós nos congregamos. E por isso diz: não deixem de congregar, como alguns fazendo esfriaram. Mas veio um decreto, e decreto se obedece. E o decreto é: parem de construir. O que vocês estavam fazendo para Deus, parem de fazer. E eles obedeceram, porque crente também é obediente. E passaram 16 anos sem construir. Esdras capítulo 5, versículo 1 diz assim: os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Aqui eles profetizam para Zorobabel que eles devem recomeçar a construção. E é aí, essa profecia dita em Esdras, que nós encontramos ela lendo Ageu. O que foi que Ageu disse a Zorobabel?
16 anos parado, que fez eles recomeçarem. O que foi que ele disse a Zorobabel? Versículo 2, que nós só lemos o primeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diz este povo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que é que eles disseram? Disseram assim: tudo de Deus é no tempo eu volto. Tudo de Deus é no tempo, Deus está no controle, no tempo eu volto. Não, eu estou só esperando Deus falar, porque quando Deus falar eu boto de novo a mão na massa. Estou esperando, é só no tempo. Versículo 3. Ageu está dizendo para Zorobabel, no verso 2, olha o que é que o povo está dizendo: tudo é no tempo eu faço, no tempo eu volto a servir, no tempo eu volto para o GC, no tempo eu volto para o departamento, no tempo eu volto para convidar pessoas, no tempo de Deus. Calma que tudo é no tempo. Versículo de número 4. Ageu diz para Zorobabel: acaso é tempo de você cuidar das suas coisas? Das casas apaineladas, casas decoradas, casas com granito, casas com porcelanato? Acaso é tempo de você ainda cuidar das suas coisas? Ou só é tempo quando se trata da casa de Deus? Porque enquanto você cuida das suas coisas, as coisas de Deus estão em ruínas. Para dizer que ainda é tempo de trocar de apartamento, é tempo de comprar casa, é tempo de trocar de carro, é tempo de fazer um curso, é tempo de fazer concurso, é tempo de investir, é tempo de comprar, é tempo de trocar de roupa, é tempo de melhorar de vida, mas não é tempo de cuidar das coisas de Deus ainda. É que Ageu está dizendo para Zorobabel. Não é eu que estou falando para você não, e nem para você. Eu não. É Ageu falando para Zorobabel, dizendo: quando se trata das coisas de Deus, é no tempo. Quando se trata das tuas, tu faz. Versículo 5. Preste atenção. Considere o que já aconteceu no passado, no vosso passado, na vossa vida. Prestem atenção do que já aconteceu na vossa vida. Olhem lá para trás, vejam que Deus é Deus, que quando vocês cruzaram as mãos, Deus também cruzou, mas quando vocês se dispuseram a fazer, Deus faz, porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Olhe para trás. Ageu, não sou eu que estou falando, é Ageu para Zorobabel. Presta atenção, Zorobabel. Olha para a tua vida, veja quando você servia a Ele com graça, quando você servia a Ele com vontade, quando você servia a Ele com disposição. Mas agora não tem tempo para Deus na tua agenda, né? Porque você está cuidando das tuas coisas, Zorobabel. E ele vai dizer no verso de número 6, será que você não consegue perceber que você semeia e não colhe? Você trabalha pra caramba e não consegue lucrar com o fruto do teu próprio trabalho? Será que você não percebe que você come e não se farta? Você não consegue perceber que as coisas que estão em volta de você não lhe satisfaz? Há uma angústia dentro de você, você não consegue ficar feliz. É alguém que come e não se satisfaz. Há uma coisa aqui dentro que te incomoda.
Vocês bebem e continuam com sede. É mais ou menos assim, estudam e ficam sem aprender. Vocês se vestem e não se aquecem. É mais ou menos assim, se arrumam e continuam feio. Mas o negócio é ganhar dinheiro, pastor. O negócio é ganhar dinheiro. O negócio é ganhar dinheiro. Desculpa, pastor, não. É Zorobabel falando para Ageu. O negócio é ganhar dinheiro, Ageu. O negócio é ganhar dinheiro. Olha o que aqui diz o versículo. Pega dinheiro, mas coloca num saco furado. Não aproveita do que você mesmo ganha. Está sempre faltando. Não é uma questão de ser muito ou de ser pouco, é a questão do saco. Porque mesmo sendo pouco, você pode desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Não é a quantidade, é o propósito. E ele vai dizer: diz o Senhor dos Exércitos, lembrem do vosso passado, lembrem do vosso passado, lembrem do vosso passado antes da pandemia. Versículo 8: vocês subiam o monte e traziam madeira para edificar a casa de Deus. Lembra que vocês traziam madeira para edificar a casa de Deus? Como eu me agradava, como eu era glorificado com o trabalho de vocês. Eu era glorificado com o trabalho de vocês. Mas agora vocês querem trazer migalhas para a casa de Deus. Versículo 9: que basta eu dar um sopro que ela desaparece, achando que Deus se satisfaz com qualquer besteirinha que você faz na igreja. Mas a casa, o propósito continua em ruínas, porque há um propósito de Deus para a tua vida, mas está em ruínas. Nesta noite tem um monte de gente aqui, mas Deus está falando com você. Versículo 12: então depois que Ageu falou, Zorobabel, Josué e todo o povo ouviu a voz do Senhor, ouviu a voz, ouviu o profeta, e temeu diante de Deus e disse: Deus, nós erramos. Nós erramos. O texto temeu prostrou-se, arrependeu-se, temeu e disse: precisamos mudar. Ouviram a voz do profeta e disseram: precisamos mudar. Versículo 13: então Deus mandou Ageu de novo e disse para eles: vocês querem mudar? Sim. Então eu serei com vocês. Eu vou ajudar vocês nessa mudança. Essa é a expressão: eu sou com vocês. O que eu quero é isso. Não desistam, não pendurem a chuteira, não cruzem os braços. Deus colocou a presença dele dentro de vocês. Não abandonem isso. Deus é com vocês em todos os dias. Não deixem isso para o passado. Chegou a hora de você começar a se mover na unção do Espírito. Chegou a hora de começar de novo. Chegou a hora de tirar a poeira. Chegou a hora de dizer: eis que chegou a hora de voltar a servir na casa de Deus. Não dá para ficar em casa o tempo todo. Deus está dizendo: o que era que você fazia no passado? Não, pastor, mas agora eu tenho meus meninos para cuidar. No tempo eu volto.
O tempo só serve como desculpa para você. E Deus está dizendo nesta noite, tanto para os que estão aqui, como para os que estão em casa: chegou a hora de voltar a servir a Deus com total dedicação. E eles disseram: vamos pegar a madeira, vamos começar a trabalhar, vamos voltar a servir ao Senhor, vamos. E o verso de número 14: então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, a vontade de fazer, e despertou também o governador, que era governador, o espírito de Josué, o que era o sumo sacerdote, e despertou o espírito de vontade do povo. E eles vieram e se puseram a fazer o trabalho na casa do Senhor, o Senhor dos exércitos, que é o seu Deus. Eles começaram a trabalhar, mas não era fácil. Primeiro que tinha um monte de gente contra, porque toda vez que você decidir servir a Deus, vão te chamar de beato, de beata. Todas as vezes que você decidir que alguém ligar para você: está onde? Está na igreja, uma vez na semana, mas do outro lado a pessoa diz: de novo? Tem um monte de gente que quer é que você termine no inferno, mas só que o seu nome está escrito no livro da vida. O que Deus está querendo é que você agora se disponha a fazer a obra dele. E eles disseram: é o meu Deus, eu vou fazer, vamos fazer, bora, vamos lá Josedac, vamos lá Josué, vamos lá, cadê o povo está aí, vamos lá. Aí Deus viu aquilo e mandou de novo Ageu ir lá. E veio de novo a palavra do Senhor no capítulo 2, por intermédio do profeta Ageu. E Deus mandou ele falar com Zorobabel, mandou falar com Josué, e mandou falar com o povo. E diz para eles: vocês que são sobreviventes, versículo 3, vocês os sobreviventes, aqueles que contemplaram a glória da primeira casa, versículo de número 3, o que vocês estão vendo agora é ruínas. Vocês olham para isso aí e falam assim: puxa, isso não é nada diante daquilo que foi construído lá atrás. Puxa, lá atrás era muito grande, agora a gente só está vendo ruínas. Até porque Ciro disse: o prédio não vai ter 55, só vai ter 30. Não vai ter 156, só vai ter 30 também. Ciro deu umas medidas pequenininhas e disse: não é para ter ouro, é só pedra e madeira. Então eu acho que eles pegaram o projeto do Ciro e falaram assim: esse negócio aqui é pequeno, eu já fui grande, esse negócio aqui é pequeno. Aí disse: eu sei que vocês estão olhando e fazendo comparação, versículo de número 4, mas eu tenho uma palavra para Zorobabel, o líder: seja forte. Eu tenho uma palavra para as pessoas que estão junto com o líder, o sumo sacerdote: sejam fortes. E tem uma palavra para toda a igreja: sejam fortes. Diz o Senhor dos exércitos: eu sou com vocês. Agora, deixa eu explicar para vocês, somente porque ele fala várias vezes a palavra Senhor dos exércitos. Deixa eu explicar isso. Senhor Jeová, exércitos de Sabá, Yavé de Sabá, é Senhor dos exércitos a tradução, mas o que significa mesmo é aquele que vai na frente do exército. Nenhuma seta chega em você sem antes atingir ele, e ele jamais será atingido. Yavé de Sabá, nada toca em você sem primeiro tocar nele.
Acho que você não está entendendo. Deus está dizendo assim: pode pegar no batente, porque nenhuma seta vai chegar sobre você, porque antes de chegar em você, chega em mim. Pode servir a Deus com graça, com vontade, com disposição, porque é Ele que está à sua frente. Vai se levantar a voz da Conchichina para te chamar de idiota, mas eu te dizer, a palavra antes de chegar em você, chega no Senhor dos Exércitos. E por isso que tem muita gente que não entende que quanto mais eles criticarem, mais Deus faz você ser abençoado. E aí o camarada acha que é o teu emprego. Tu não sabe nem quanto eu ganho. Aí o camarada acha que tu tem um parente que é rico. Tá perdido, irmão. Quando sai comigo para comer, ainda quer rachar. Aí o cara fica achando que tem alguma coisa. Eu já vi crente ser abençoado e o inimigo ainda dizer assim: deve ter uma amante rica. Pode lançar a seta que for, porque antes de chegar na tropa, ela toca no Senhor dos Exércitos. Yavé Sabá. E ele diz: Yavé Sabá, manda dizer para vocês: sejam fortes, porque Ele está com vocês. Irmão, quando eu ouço isso, me dá uma vontade. Fala assim: sai da frente. Sai da frente, que eu estou com vontade agora de fazer as coisas para Deus. Pastor, é caro. E não, ainda tem as outras desculpas, né? É caro, madeira de lei, pedra talhada. Nós somos os sobreviventes. A gente está aqui ainda morando em palhas. Palavra do Senhor para Zorobabel: minha é a prata, meu é o ouro. Versículo de número 8. Diz aquele que está na tua frente, o Senhor dos Exércitos. De onde você não espera chega, de onde você não acredita vem. O céu se abre, a janela escancara, Deus coloca, Deus entrega, Deus te dá, Deus vem. Você fala: como é que pode, como é que pode? Eu não esperava. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Nada impedirá de fazer a obra. Nada impedirá de servir a Ele. Nada impedirá de colocar a mão no arado. Nada impedirá de dar o seu melhor talento. Nada impedirá, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel está olhando para o profeta, e o profeta termina dizendo: sabe por quê, Zorobabel? E ele fala: E ele vai no verso de número 9: porque a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. A gente tem a mania de falar a glória da segunda. Na verdade, para a segunda haverá a terceira. Como a terceira é o templo lá do Apocalipse, então a gente às vezes fala a segunda. E por que ele fala a última? Me pergunte por quê. Porque depois dessa não teve outra. Ela foi a segunda, mas depois dessa, em 70 ela cai. Porque o que Herodes faz, o chamado templo de Herodes, é uma expansão. Mas a caixa de 30 metros de pedra e madeira, sem glória, Deus disse: a glória desse lugar será muito maior do que a glória da primeira casa. Porque a glória da primeira casa, a glória da primeira, teve a Shekinah, que foi a nuvem, descendo sobre o lugar.
Enquanto que a glória da segunda, o próprio Jesus Cristo pisou naquele lugar. Deus disse: o que eu prometi a Abraão se cumpre na segunda casa. O que eu prometi através da boca do profeta Isaías não se cumpriu dentro do templo de Salomão, mas se cumpre na humildade da segunda casa. A glória que veio da Shekinah sobre os dias em que a casa de Salomão estava levantada, ela vinha e subia. Mas este não. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, esteve pisando naquele lugar. E por isso ele diz: não fiquem achando que o que vocês fazem agora é inferior ao que se fazia antes. Não fiquem achando vocês que se vocês voltarem a servir a Deus agora, vocês talvez não façam como vocês fizeram no começo. Não se preocupem com isso, mas se disponham a fazer, porque se vocês fizerem, a glória da segunda casa, da última casa, será muito maior do que a da primeira. Deus está contando com a gente. Deus está contando com os profetas dessa geração. Deus está contando com você. Você pode dizer: pastor, eu não tenho mais idade. Deixa eu te falar, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Pastor, eu não sou mais aquele jovem. Deixa eu te falar, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Sharai derekandarai, shubriandarai bekandarai. Deus está levantando um exército. E Ele conta com você. E Ele conta com você. Talvez alguém pode dizer assim para mim: ah, pastor, mas eu não tenho mais força. Eu não tenho mais a mesma disposição. Eu não tenho mais a mesma coragem. Vem o profeta Ageu para Zorobabel e diz para ele: seja forte, porque eu, o Senhor dos Exércitos, estou com você. O que ele está dizendo é: o meu Espírito está contigo. Por isso, se tem uma coisa que eu quero nesta noite, é dizer para Deus nesse lugar: o Senhor sabe que eu estou fraco. O Senhor sabe que eu não tenho a mesma condição. O Senhor sabe que eu não tenho a mesma força. O Senhor sabe que eu estou quase na lona. Mas derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não nos faça sair daqui sem a tua presença, sem a tua glória, sem o teu poder, sem o Senhor sobre nós. Derrama Espírito, nos dá força, nos dá coragem. Levanta o abatido, levanta o desanimado, levanta o que foi enfraquecido, levanta o que foi pisado, levanta, levanta, fica de pé. Ah, Espírito, venha a tua Shekinah sobre nós, venha a tua Shekinah sobre nós, venha a tua Shekinah sobre nós. Sharabai derebekandarai. Derrama a tua Shekinah.